Em um mundo onde a escuridão sussurra nos cantos mais profundos da alma, nasceram dois guerreiros destinados a se odiar. De um lado, Kael, o guardião da luz, cujo coração arde com a chama da justiça, um farol de esperança para os desesperados. Do outro, Morwen, a Senhora das Sombras, cuja ambição tece teias de poder e medo, uma rainha em seu próprio reino de escuridão. A batalha entre eles parecia eterna, uma dança de espadas e feitiços que ecoava por gerações. Cada golpe trocado, cada palavra de desprezo, apenas aprofundava o abismo de ódio que os separava. Eles eram o dia e a noite, o fogo e o gelo, opostos em tudo, exceto na intensidade de sua rivalidade. Mas o destino, em sua ironia cruel, tinha outros planos. Durante um confronto cataclísmico sob a lua sangrenta, um artefato ancestral, o coração de Éter, foi despertado. Em um flash de energia ofuscante, o poder do artefato não escolheu um lado. Em vez disso, ele se dividiu, ligando Kael e Morwen com uma corrente invisível e inquebrável. A partir daquele momento, eles se tornaram dois lados da mesma moeda amaldiçoada. A dor de um era sentida pelo outro. A força de um podia ser drenada pelo outro. Se um deles estivesse em perigo mortal, o outro sentia o frio da morte roçar sua própria pele. A ligação era uma prisão. O ódio que antes os alimentava agora se tornava um veneno que ameaçava consumir ambos. Eles tentaram de tudo para quebrar o vínculo. Rituais proibidos, feitiços ancestrais, a força bruta de suas armas. Mas nada funcionava. A corrente era absoluta. Eles se viram forçados a uma proximidade que nenhum deles jamais desejou. Kaol podia sentir a ambição fria de Morwen, a solidão que ela escondia sob sua armadura de crueldade. Morwen, por sua vez, sentia a dor de Kael, o peso do mundo que ele carregava em seus ombros, a tristeza por trás de sua fachada de herói inabalável. Esses vislumbres na alma de seu inimigo eram torturantes. Era mais fácil odiar um monstro do que entender a pessoa por trás da máscara. A ligação os forçava a ver a humanidade um no outro, uma verdade que eles lutavam desesperadamente para negar. Como poderiam lutar para matar alguém cuja dor se tornava sua própria? Como poderiam desejar a destruição de alguém quando sua própria vida dependia da sobrevivência dele? Enquanto eles lutavam com essa nova e terrível realidade, uma ameaça muito maior começou a emergir das profundezas do mundo. Uma entidade antiga, mais velha que o próprio tempo, despertou de seu sono milenar. Essa criatura, conhecida apenas como o Devorador de Mundos, se alimentava da própria essência da vida. E seu despertar significava o fim de tudo. Nem a luz de Kael, nem as sombras de Morwen poderiam enfrentar essa calamidade sozinhos. Seus reinos, seus exércitos, tudo o que eles conheciam seria reduzido a pó e esquecimento. A ironia era esmagadora. Os dois guerreiros mais poderosos de sua era, acorrentados um ao outro, agora enfrentavam um inimigo que tornava sua rivalidade insignificante. A percepção caiu sobre eles como uma montanha. A ligação que os amaldiçoava poderia ser a única chave para a salvação. O coração de Éter não os uniu por acaso. Ele sentiu a ameaça iminente e buscou o equilíbrio, forçando o dia e a noite a se unirem contra o crepúsculo eterno que o Devorador representava. Mas como poderiam colaborar? Como poderiam confiar um no outro depois de uma vida inteira de traições e batalhas? A ideia de lutar lado a lado era repugnante. Kael via a cooperação como uma traição a tudo o que ele defendia. Morwen via a aliança como uma fraqueza, uma submissão que ela jamais aceitaria. Cada momento de hesitação, cada segundo gasto em desconfiança, era um passo a mais em direção ao abismo. O Devorador se fortalecia e o mundo começava a morrer. A primeira tentativa de lutar juntos foi um desastre. Seus estilos de luta, tão opostos quanto suas naturezas, entravam em conflito. A luz de Kael cegava Morwen e as sombras dela atrapalhavam os movimentos dele.
Eles tropeçavam um no outro, física e metaforicamente, enquanto as criaturas do Devorador avançavam. A frustração se transformou em raiva, e a raiva quase os levou à destruição mútua. Foi somente quando uma das criaturas feriu gravemente Kael que a realidade da ligação os atingiu com força total. Moren caiu de joelhos, ofegante, sentindo a mesma dor excruciante em seu próprio corpo. Naquele momento de agonia compartilhada, eles entenderam. Eles não eram mais apenas Kael e Moren. Eles eram uma unidade, quer gostassem ou não. Lentamente, com relutância, eles começaram a aprender. Começaram a se comunicar não com palavras, mas através da própria ligação. Kael aprendeu a antecipar os ataques sombrios de Moren, usando sua luz não para ofuscar, mas para iluminar os alvos dela. Moren aprendeu a usar suas sombras não para esconder, mas para criar aberturas para a espada de Kael. Eles descobriram que seus poderes, quando combinados, criavam algo novo. Algo que nenhum deles poderia imaginar. A luz e a sombra não se anulavam. Elas dançavam! Juntas, elas se tornaram uma força da natureza, uma tempestade de poder equilibrado que as criaturas do Devorador não conseguiam conter. A sincronia deles no campo de batalha era aterrorizante e bela. Mas a batalha física era apenas metade da guerra. A verdadeira luta acontecia em seus corações. Eles tiveram que confrontar seus próprios preconceitos, suas próprias histórias. Kael teve que aceitar que nem toda sombra é maligna. E Moren teve que admitir que a luz poderia oferecer mais do que apenas destruição para seu povo. Eles compartilharam memórias através da ligação. A infância de Kael, marcada pela perda e pelo dever. A ascensão de Moren ao poder, forjada na traição e na sobrevivência. Eles viram as cicatrizes um do outro, as razões por trás de suas escolhas. O ódio não desapareceu da noite para o dia, mas foi ofuscado por um novo sentimento. Um respeito relutante, uma compreensão dolorosa. Eles estavam se tornando algo que nunca pensaram ser possível. Aliados, talvez até mais. O confronto final se aproximava. O Devorador de Mundos os esperava em seu trono de caos, no coração de um mundo moribundo. Para derrotá-lo, Kael e Moren sabiam que precisariam fazer o sacrifício supremo. Eles teriam que fundir seus poderes completamente. Entregar suas identidades individuais ao coração de Éter e se tornar um único ser, uma entidade de luz e sombra em perfeito equilíbrio. Mas havia um risco terrível. O poder necessário para tal fusão poderia destruí-los. Ou pior, poderia aprisioná-los para sempre, em um único corpo, forçados a compartilhar uma existência eterna com seu maior inimigo. A derrota contra o Devorador significaria o fim do mundo. A vitória poderia significar o fim de si mesmos. Diante do abismo, eles se olharam. Não havia mais o ódio ardente de antes, apenas a resolução sombria de quem enfrenta o inevitável. Eles não estavam fazendo isso um pelo outro. Estavam fazendo isso por seus mundos, por tudo o que amavam e odiavam. Era um sacrifício nascido não do amor, mas da necessidade. Kael estendeu a mão e Moren, depois de uma longa pausa, a segurou. No momento em que suas peles se tocaram, o coração de Éter pulsou com um poder inimaginável. A luz e a sombra explodiram, envolvendo-os, fundindo-os. A questão que pairava no ar era aterrorizante. O que emergiria dessa fusão? Um salvador, um monstro, ou apenas o silêncio de duas almas que se sacrificaram por um bem maior? Para vencer, eles tiveram que aceitar algo pior do que a morte. A perda de si mesmos, acorrentados para sempre à alma de seu inimigo jurado. O que você acha que aconteceu com eles? Essa história épica de sacrifício e rivalidade te deixou na ponta da cadeira? Deixe seu comentário aqui embaixo com suas teorias. Queremos saber o que você pensa sobre o destino de Kael e Moren. Se você curtiu essa jornada de luz e sombra, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que amam uma boa história e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Sua participação é o que nos move a criar mais e mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!